Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 28 de novembro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras. E nesta terça-feira a gente começa aí uma nova jornada, uma nova caminhada, agora pelo livro do Êxodo. Êxodo, o relacionamento de Deus com seu povo. Esse é o título do devocional de hoje e poderia muito bem ser o título também do livro do Êxodo, exatamente porque o livro vai apresentar como se dá o relacionamento de Deus com seu povo e o paradigma desse relacionamento que vai perpassar aí todo o restante das Escrituras. Mas antes da gente começar a falar aqui um pouco do livro, né, um pouco aí do que a gente vai tratar, vamos ler o texto que pode e deve ser considerado, aliás, a gente vai ter muitos bons textos aí no livro todo do Êxodo, mas esse aqui, por ser a primeira menção, ele tem um significado importante, que é Êxodo capítulo 3, versículo 13. Êxodo 3, 13, que diz assim: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E é isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Bom, a gente vai fazer hoje um panorama geral do livro do Êxodo. A gente não vai entrar aqui na divisão de capítulos, nada disso. Eu vou tentar fazer aqui uma história geral do livro. Por quê? Porque a partir daí nós vamos estabelecer o princípio hermenêutico do relato. O que eu quero dizer com isso? Se você acompanhou aí comigo a imersão pelo livro de Jó, o livro de Jó tinha um princípio hermenêutico, era a soberania de Deus. Aqui o princípio hermenêutico é o relacionamento de Deus com o seu povo. Então toda a nossa interpretação, ela precisa ter como pressuposto inicial esse paradigma, esse pilar hermenêutico, esse princípio hermenêutico. Então, para interpretar qualquer texto do Êxodo, eu tenho sempre que me lembrar: o objetivo principal do livro do Êxodo é mostrar o relacionamento de Deus com o seu povo. Todos os livros da Bíblia têm o seu próprio princípio norteador, e no caso do Êxodo é exatamente esse. Vamos lembrar aqui de algumas coisas. O livro de Gênesis, ele termina com Jacó, ou com Israel, né, com a sua família ali, os seus filhos. Se você se lembrar aí, nós terminamos o livro de Gênesis falando que aproximadamente 70 pessoas da família de Jacó, Israel, estavam habitando no Egito. O texto, inclusive, aqui do Êxodo vai mostrar que um novo faraó, depois outro, enfim, veio sucedendo os faraós, né? Lembrando que faraó aqui não é um nome próprio, é um título. Então, o novo faraó surgiu, esse novo faraó escraviza o povo, mas Yahvé se lembra de sua aliança e vem em socorro do seu povo. Algumas informações aqui importantes sobre o livro do Êxodo. Primeiro, o seu título. O que significa Êxodo? O que significa essa palavra? O título significa saída ou partida. Uma das duas coisas ela vai servir muito bem. Então, sempre esses nomes, né, eles são dados aí, especialmente no Pentateuco, relacionado exatamente com a sua própria construção. Então, Êxodo, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio tem a ver com a construção do próprio livro. Em hebraico, o nome do livro é a primeira palavra de cada um desses livros aí. Então, Gênesis é o princípio.
porque começa no princípio, criou o Senhor os céus e a terra. No Êxodo, né, aqui muda um pouco do português, mas fala, são esses, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua respectiva família. Então, só para você saber, o título, então, de Êxodo, a palavra Êxodo vem de saída ou partida. O autor, quem é o responsável por registrar os acontecimentos muito significativos do livro de Êxodo? Bom, diversas falas diretas e também o fato de ter sido testemunha ocular e exclusivo de alguns eventos indicam a contribuição maciça de Moisés. Várias falas de Moisés de maneira muito direta no livro e também o fato de que Moisés ele foi testemunha ocular ali de alguns acontecimentos que só estava ele e Deus, por exemplo. Então, não havia outra possibilidade a não ser assumir que Moisés tem participação quase que final na redação do livro de Êxodo. Até alguns anos atrás era consenso de que Moisés realmente foi o escritor. Eu ainda continuo com essa perspectiva, ainda que alguns críticos aí não nos permitem afirmar isso, mas nós aqui podemos afirmar sim, Moisés é o escritor por trás do livro de Êxodo, não há muita dúvida do meu ponto de vista em relação a isso. O que nós vamos encontrar em relação à literatura no livro do Êxodo? O que a gente tem aqui? Qual é a maneira que Moisés usou para escrever o livro do Êxodo? Lembrando que a gente tem várias literaturas na Bíblia, a gente tem poesia, profecia, a gente tem narrativo, texto narrativo, literatura narrativa, doutrinário. Então, o que a gente vai encontrar aqui em Êxodo? A gente vai encontrar praticamente narrativo e doutrinário. Primeira parte, muito narrativo, Moisés vai falar a história, mas chega um ponto em que há uma ruptura e o texto passa a ser doutrinário, bem apresentando ali as leis, né, constitucional. A gente vai ver então Moisés escrevendo a Constituição, os 10 mandamentos, está aqui no Êxodo e tudo mais. Então, isso que a gente vai encontrar. A data aproximada é 1400 anos antes de Cristo, e a gente tem robustas provas que nos dão a certeza de que Moisés escreveu e viveu e registrou os acontecimentos de 1400 anos antes de Cristo, ou seja, um milênio, quase um milênio e meio antes de Jesus, Moisés já estava registrando e falando coisas, inclusive relacionadas ao próprio Cristo. E agora a gente entra aqui numa segunda parte do nosso panorama, que são as ênfases teológicas. E aqui a gente vai já fazer algumas aplicações aí, para a gente também não ficar aqui só no aspecto teológico do livro, né? Então, quais são as suas ênfases teológicas? E aqui é importante, eu sempre digo isso, porque o que muita gente acaba errando ao interpretar um texto bíblico é não saber qual é a ênfase do autor. E isso atrapalha na interpretação. Então, quando a gente tem as ênfases teológicas, a gente consegue saber qual é a ideia geral do autor ao relatar ou escrever algum texto. Quais são as ênfases teológicas, então, de Êxodo, do livro do Êxodo? A libertação do Egito torna-se o principal paradigma da salvação nas Escrituras. O que a gente tem aqui, em termos de libertação da escravidão, torna-se um modelo, um padrão em relação à libertação, em relação à salvação em toda a Escritura. Salvação é tratada em diversas passagens como libertação da escravidão do Egito. O próprio termo redenção tem a ver com um escravo comprado por um novo dono, né? Então, esse aspecto da salvação como libertação da escravidão, ela é muito significativa, porque ver como Israel preso, escravo de uma nação que o oprimia, vai nos fazer compreender o que é ser salvo em Jesus Cristo. Porque ser salvo em Jesus Cristo também é essa libertação, é ser arrancado das mãos, das garras do pecado de Satanás, dos seus asséculos, dos seus parceiros. Enfim, o ponto é que quando lemos ou quando estudamos
a libertação de Israel das garras do Egito. Isso é o modelo de como nós, de como os crentes também são libertos depois da escravidão do pecado. Então, essa linguagem, libertação da escravidão, redenção, ela perpassa todo o texto bíblico e nós vamos ter esse primeiro modelo aqui no Êxodo. Então, aqui nós temos o estabelecimento de um modelo, de um padrão que vai depois ser como um fio condutor por todo o texto bíblico. A segunda ênfase teológica é a aliança do Sinai estabelece a estrutura permanente para o relacionamento de Deus com o seu povo. Então, olha, isso aqui é importante. Moisés chama o povo todo para o Sinai, para o Monte Sinai, e ali Deus faz, então, declara a sua aliança, né, os seus termos, as suas promessas, e a partir dali, a relação de Deus com o seu povo tem agora uma estrutura pactual, e isso vai também acompanhar, essa linguagem do pacto, da aliança, vai acompanhar todo o povo de Deus, não só Israel, mas inclusive os crentes. Os crentes estão em uma nova aliança, em um novo pacto com Deus, pacto esse que tem a sua primeira menção. Claro, já teve a aliança de Deus com Abraão, né? A gente já viu lá no Gênesis capítulo 15, mas aqui temos uma estruturação dessa aliança, ou seja, o relacionamento por meio de termos e promessas, como uma aliança, né? Prometo, vamos lembrar aqui da aliança do casamento, né? Prometo te amar, honrar, respeitar, isso são promessas. E os termos, na alegria e na tristeza, na doença e na saúde, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Então, os termos e promessas da aliança são estabelecidos aqui. Deus diz, olha, prometo fazer isso, isso e isso com vocês durante tal tempo. Então, assim, Deus vai estabelecendo ali termos e promessas da aliança. E isso aqui é significativo, e muito significativo, ainda que muita gente tenha dificuldade de entender isso, mas isso é muito significativo. O nosso relacionamento com Deus, ainda que um relacionamento pessoal, ainda que nós podemos dizer que temos comunhão plena com Deus, mas esse relacionamento, ele não pode ser feito de qualquer maneira, ou a nossa própria maneira. Eu não posso me relacionar com Deus do jeito que eu quero. O relacionamento com Deus, ainda que lindo, ainda que glorioso, ele tem a sua própria maneira de existir, e o Êxodo vai mostrar isso. Vai dizer, olha, o pacto, ele precisa funcionar a partir deste modelo. Então a gente vai ver que Deus estabelece um modelo ali que vai seguir a partir de então e serve inclusive para hoje. Aí você já deve estar preocupado. Nossa, pastor, então a gente vai ter que cumprir todos os aspectos da lei? Não, claro que não. Mas ali a gente vai ter a lei moral de Deus especialmente e as maneiras como nos relacionamos com Deus muito bem claro. E a terceira ênfase teológica é exatamente a habitação permanente de Deus com o seu povo no tabernáculo. Essa promessa de Deus habitando com o seu povo, ele é uma espécie de corda que sustenta toda promessa na Bíblia. Se tem uma promessa de Deus que você vai encontrar em toda a Bíblia, é a promessa de que Deus habita no meio do seu povo. Então, para dar um exemplo, no Êxodo é no tabernáculo, aquela tenda construída para a habitação de Deus. Já no período monárquico, a gente vai falar do Templo de Salomão. Na Nova Aliança, o templo são os crentes unidos, quando todos os crentes estão, ou quando parte dos crentes está unido ali como igreja, o Senhor está habitando no meio do seu povo. Ele habita de maneira especial quando os crentes estão reunidos, mas também habita de maneira pessoal. Então essa promessa de Deus habitando com o seu povo, lembrei, a grande promessa da restauração de todas as coisas, a grande promessa do Apocalipse é que o Cordeiro, que o Senhor Jesus, o Quírios, o Senhor,
habitará permanentemente no meio do seu povo. Então, essa promessa aparece de maneira muito evidente aqui no Êxodo. Então, o Êxodo é o livro do relacionamento com Deus. Esse relacionamento tem o paradigma da salvação, a estrutura da aliança e a habitação permanente de Deus com o seu povo. Moral da história: o livro é muito mais do que uma história de libertação, né, gente? O livro é muito mais do que a história de um povo que viveu há 1400 anos atrás e que era escravo. É muito mais do que isso. É muito mais do que apenas o relato, ainda que seja o relato da escravidão, da libertação da escravidão do Egito, mas é muito mais do que isso. Em vez disso, ele apresenta pilares do relacionamento de Deus com o povo do pacto. Então, o que a gente vai ter aqui em Êxodo é fundamental para a gente entender muita coisa, ou até para esclarecer para muita gente muita coisa em relação ao que acontece, por exemplo, no período da igreja. Eu lembro de uma pessoa que falou comigo assim: pastor, eu queria só ser salvo. Não é tão simples assim, no sentido de que é muito mais belo e glorioso do que isso. Não é simplesmente, Deus nos salvou, converti, agora eu sou de uma igreja evangélica. Não, é a entrada no relacionamento pactual com Yahvé. É a entrada no relacionamento com aquele que tem uma aliança com o seu povo e prometeu relacionar-se com o seu povo. Então, Êxodo vai mostrar isso. Não é simplesmente, vou te salvar e pronto, final. Não. Um Deus que está ali, caminha com o seu povo, ensina o seu povo, pactua-se com o seu povo, promete e mantém-se firme nessa aliança. E é isso que a gente vai encontrar aqui no Êxodo. Essa é a moral da história, o resumo, né? O livro é muito mais do que uma história, é o pilar, o paradigma, o padrão do relacionamento de Deus e o povo do pacto. E o desafio do Léo aí, né? O que a gente pode pensar aqui com uma aplicação final sobre isso? Relacionamento de Deus com o seu povo. Irmão, nós, aqueles que estão em Cristo, nós não estamos sozinhos ou abandonados. O Êxodo nos lembra. Não estamos sozinhos ou abandonados. O Êxodo nos lembra que temos ou que estamos em um relacionamento pactual com Yahvé. Nós estamos em um relacionamento pactual com Deus e a gente precisa se lembrar disso em todo o tempo. Isso significa basicamente duas coisas. Primeiro, que esse pacto, esse relacionamento é pessoal e Deus está envolvido com a minha vida. E segundo, eu não me relaciono com Deus de qualquer maneira, mas eu tenho bases bem fundamentadas nas escrituras para esse relacionamento. Tá certo, meu povo? Acho que podemos orar, né? Vamos fazer isso? Se você puder aí, para um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, colocando diante dele tudo isso que a gente já viu aqui nesse primeiro momento no livro do Êxodo. Querido Deus, Pai de graça e amor, Senhor, que linda história de amor e libertação nós encontramos aqui no Êxodo. Perdoa-nos porque, por vezes, ignoramos esse relacionamento e queremos nos relacionar com o Senhor da nossa própria maneira, com as nossas convicções e, principalmente, com a nossa acomodação. Mas nos arrependemos e clamamos que o Senhor nos ajude a entender esse relacionamento, quão glorioso ele é, quão maravilhoso e espetacular está nesse relacionamento com o Senhor. Ajuda-nos, é o que eu te peço. E faço isso em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui, só deixando um recado para todos vocês que estão aqui comigo no Devocional Imersão Bíblica, que nós estamos fazendo também o Devocional sobre o Natal, Boas Novas de Grande Alegria. Está ficando disponível lá no YouTube, Nave Sua Igreja. Daqui a pouquinho, né? Assim que terminar aqui eu já gravo, já coloco lá no YouTube. Então 10, 15, 20 minutos já está disponível lá. Você já pode acessar aí o devocional específico para o período do Natal, tá bom? Deus abençoe, ótima terça-feira para todos, fiquem com Deus.